Apesar de todos os eventos que aconteceram no desenrolar dessas últimas 2 décadas em One Piece, apenas 2 anos separam o início da aventura do Luffy até o fim de Wano. 2 anos marcados por lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, vitórias, derrotas, festas e seu destino é interminável. É indiscutível hoje que vivemos os últimos momentos de One Piece. Nós estamos muito mais perto do capítulo final que do primeiro. O Luffy se tornará o rei dos piratas em muito pouco tempo, e os últimos eventos em Wano comprovam fortemente isso. Mas o que dizer da linha do tempo de One Piece? O Luffy vai terminar sua grande aventura tendo apenas 19 anos, tendo sua ascensão como rei dos piratas e assim chegando ao fim em sua busca pelo One Piece. Essas perguntas e a velocidade com que a história avança me faz eu sempre me perguntar se haverá um segundo time skip na história. E eu acredito fortemente que sim. Então sejam bem-vindos à teoria do próximo time skip de One Piece. Em 30 de agosto de 2010, Oda apresentou seu novo capítulo de One Piece chamado 3D2Y, uma mensagem codificada que foi marcada no braço do Luffy que somente seus companheiros seriam capazes de decifrar. 3 Days, 2 Years. 3 dias e 2 anos. Essa é a tradução literal dessa mensagem. Isso quer dizer que eles não se reencontrariam em 3 dias como eles tinham planejado, quando Luffy entrou em pânico depois de sua separação estratégica dos pacifistas, mas sim em 2 anos, que lhes permitiria treinar para ter força o suficiente para entrar no novo mundo. Esse time skip foi feito para eles treinarem e aprenderem o básico de Haki para alguns, ou melhorar as suas capacidades e seus talentos naturais para outros, e sobretudo o time skip foi feito para estabelecer o desenvolvimento de outros personagens, como a Okiji deixando a marinha, Akainu se tornando almirante de frota, Trafalgar Law se tornando um Shichibukai e especialmente a ascensão do Barba Negra ao poder e seu título de 4º Imperador do Mar. Estes são apenas alguns exemplos mais notáveis que prova que para a história correr bem precisa de um time skip, não só para o Chapéu de Palha, mas também para o resto da história. Existem muitos pequenos sinais que podem coincidir mais ou menos com o desenvolvimento de um segundo e último time skip. Por exemplo, se nos basearmos em paralelos no mangá, o grande incidente de Marineford levou ao primeiro time skip de 2 anos. Agora em Wano, tivemos a segunda maior guerra da história. O paralelo de Wano com o arco de Marineford é muito impressionante em vários pontos. Então, com o fim de Marineford e o fim de Wano, pode levar a um novo treinamento longo na história. Outro pequeno exemplo em outro tema relacionado é que o Luffy precisa descobrir a verdadeira história do mundo. E você vai ver mais tarde neste vídeo que esse é um dos principais motivos do futuro time skip, e os Chapéus de Palha estão ainda muito longe de poder fazer o que o Roger fez. Além disso, o Oda parece querer desenhar os novos Chapéus de Palha depois de um futuro time skip desde o início da história, como o final do primeiro one-shot Romance Down. Na primeira versão de One Piece, ao fim desta história, teve um time skip e o Luffy já estava com barba e sua idade parecia não estar longe dos 40 anos. O Oda também mostra o seu desejo de desenhar os Chapéus de Palha mais velhos no SBS, onde ele quase sempre desenha os membros da tripulação com 40 e 60 anos em 2 versões, uma onde tudo deu certo e outra onde tudo deu errado. Por causa disso, é um pouco menos difícil imaginar um momento se aproximando do fim de One Piece, onde mostra os Chapéus de Palha anos depois. Um pouco depois disso, em 2007, o Oda revelou que nas cenas finais de One Piece, um pirata aparecerá usando um tapa-olho. Atualmente ninguém usa isso até agora, e os personagens sempre mudam seu design depois de um time skip. Então é bem possível imaginar que um personagem vai passar por uma lesão no olho em uma luta enquanto acontece um time skip.
e este mesmo personagem retornará com um tapa-olho escondendo sua ferida. Mas esses são apenas pequenos exemplos que eu estou usando só para te preparar para chegar nos pontos principais e no porquê eu acho que o One Piece não pode acabar antes de um novo time skip acontecer. O paralelo de Luffy e Roger e a missão dos Rio Poneglyphs. Não é mais um segredo para ninguém que existe uma semelhança entre o Luffy e o Roger, e isso é bem presente desde o início da história, e não sou eu que estou dizendo isso, mas as próprias pessoas que conheceram e conviveram com esses dois piratas. Crocus, Rayleigh e Shanks eram eles próprios membros da tripulação do Rei dos Piratas, e todos eles perceberam essa semelhança entre os dois, mas também até mesmo aqueles que não são tão próximos do Roger percebem que ele e o Luffy são iguais, como o chefe de Shandora, por exemplo. E ainda também descobrimos que esses dois piratas compartilham o mesmo sonho. Sem dúvida, o Luffy e o Roger têm um paralelo gigante, e o Luffy está seguindo todos os passos do Roger. Então, assim como o Roger, o Luffy também terá que fazer uma nova volta na Grand Line atrás dos Poneglyphs, antes de chegar em Laugh Tale. Essa viagem seria acelerada para a gente enquanto eles passariam um ano ou mais viajando pelo mundo, e esse seria o time skip. E calma que eu vou explicar tudo certo para você, passando bem rápido pela aventura do Roger. A viagem do Roger pelo mar aconteceu várias décadas antes e tem uma coisa extremamente interessante. Ele deu 2 voltas no mundo. A primeira volta de quando ele conquistou a Grand Line chegando em Roadstar, que é a última ilha do mapa. E neste lugar ele percebeu que ainda existe um mistério para descobrir, e por isso completou uma segunda volta no mundo, indo atrás da verdadeira última ilha da Grand Line. Com o Oden o acompanhando, o Roger tinha o conhecimento único da linguagem dos Poneglyphs, e assim ele conseguiu decifrar o código que levava até a localização desta ilha lendária. Com isso, ele também descobriu a verdadeira história do mundo, todos os segredos e tudo sobre o século perdido. Os Poneglyphs são divididos em 3 tipos: os Road Poneglyphs, que são vermelhos e que indicam a localização de Laugh Tale, os Poneglyphs históricos, que são azuis e possuem uma parte da verdadeira história do mundo, e os Poneglyphs de instruções, que também são azuis e possuem informações da localização dos Poneglyphs históricos. Bom, mas além desses 3, existe o Rio Poneglyph, que possui toda a verdadeira história do mundo, e é somente quando todos os Poneglyphs históricos são colocados lado a lado que um texto que ainda não existe aparecerá. Este é o Rio Poneglyph. Existem ao todo 9 Poneglyphs históricos, então cada um deles faz parte do Rio Poneglyph final, que revela a verdadeira história. Os outros Poneglyphs azuis, como eu falei, servem de acordo com a Robin para encontrar a localização dos Poneglyphs históricos, ou seja, eles apenas dão pistas de onde encontrá-los. Então, para o Luffy se tornar o rei dos piratas, ele precisa descobrir a história do mundo, e para isso ele precisa reunir todos os 9 Poneglyphs históricos para assim criar o Rio Poneglyph. O Chapéu de Palha já possuem vários Poneglyphs azuis, mas até agora eles têm apenas um Poneglyph histórico confirmado. O Poneglyph que eles encontraram embaixo do sino de Shandora, que revela a localização de Poseidon. E uma vez que este é considerado como um Poneglyph histórico indicando a existência de uma das 3 armas antigas, podemos então deduzir que o Poneglyph de Alabasta, dando informações sobre Pluton, também é um Poneglyph histórico. Então isso faz o Chapéu de Palha terem um total de 2 Poneglyphs dos 9 necessários para descobrir a história real.
Bom, explicando melhor para você, o chapéu de palha possui vários poneglyphs azuis, mas a maioria deles ainda não sabemos o que está escrito. Não sabemos se são dos 9 históricos ou se apenas são dos outros que só dão pistas da localização desses poneglyphs. O único poneglyph histórico confirmado até agora foi o de Shandora, e como ele falava de Poseidon, uma arma ancestral, o poneglyph de Alabasta que falava de Plutão também é um dos 9 históricos. E além desses dois, o chapéu de palha também pode ter outros. Eles têm a cópia de 2 poneglyphs azuis que eles roubaram da Big Mom e também outros 2 azuis que eles pegaram em um ano. Então, mesmo que a gente não saiba quais eles são, existe a chance de algum deles serem um histórico. Então, resumindo, a Robin já leu 2 dos 9 poneglyphs necessários para a revelação da verdadeira história de One Piece. Mas como não sabemos o conteúdo dos outros poneglyphs que ela pode ter lido antes, ela já pode ter encontrado 3 ou até mesmo 4 poneglyphs históricos. Porém, de qualquer maneira, eles ainda estão longe dos 9 poneglyphs necessários. Então, para descobrir tudo sobre o século perdido, o Luffy e especialmente a Robin terão que ir em uma aventura através do mundo para recuperar os poneglyphs restantes, assim como Roger e Oden se juntaram para decifrar esses segredos. É isso que já justifica para mim uma das principais razões para um time skip. Isso serviria para o chapéu de palha não apenas para obter todos os poneglyphs espalhados pelos 4 cantos do mundo, mas também para nos mostrar o resto do mundo de One Piece. Você já se perguntou como é os outros 3 mares de One Piece? O North Blue, South Blue e West Blue. Você já percebeu que nenhuma das aventuras do chapéu de palha mostra algum mar além da Grand Line e do East Blue? Esse time skip seria uma nova volta ao mundo que o chapéu de palha fariam, assim como a tripulação do Roger fez. Isso permitiria que eles visitassem todos esses locais, além de que os sonhos da tripulação, como a Nami mapeando todos os mares, o Brook se reencontrando com a Laboon, a Robin recuperando todos os poneglyphs históricos e descobrindo a verdade do mundo, ou mesmo Frank navegando em todos os mares com o seu barco dos sonhos, o Sunny. Mas, acima de tudo, essa viagem seria para justificar ainda mais o sonho do Luffy. Ele deseja ser o rei dos piratas, mas que pirata poderia se considerar o rei sem ter nem mesmo navegado pelos mares? Ele realmente merece esse título sem nunca ter ido para o North Blue, West Blue ou South Blue. O Gold Roger certamente visitou cada um desses mares durante suas viagens, então seja para criar esse paralelo do Luffy com o Rei dos Piratas, que dedicou um ano para dar a volta ao mundo novamente, ou apenas para que ele possa encontrar os poneglyphs históricos e descobrir a verdadeira história do mundo, existem muitas razões para o Luffy não ir para Laugh Tale antes de dar mais uma volta no mundo. Nessa viagem, ele poderia encontrar todos os seus aliados e amigos do passado, como Crocus, Dalton, Vivi e muitos outros. E ele poderia ver todos eles novamente, realizar vários sonhos, mas especialmente para que eles possam crescer e amadurecer ganhando mais experiência. E agora chegamos em uma nova parte, desta vez sem falar do mundo ou da história, mas sim no desenvolvimento que um time skip ofereceria ao chapéu de palha e por que ela seria muito mais necessário do que nós pensamos. Isso causaria o despertar das formas de Haki na tripulação e o auge do poder do chapéu de palha. E eu sei que para alguns aumentar o poder durante o time skip é meio decepcionante, mas uma fase de treino fora da tela ainda é importante. Na verdade, é muito importante. Apesar de tudo, eles não estão todos atualmente no auge de seu poder, e ainda tem espaço para melhorias. Então ver ele chegando no máximo da sua força
mudança durante o time skip é o que mudaria a tripulação do futuro Rei dos Piratas. O Chopper desenvolveria o Haki do armamento e da observação. Sendo um lutador corpo a corpo, o Haki do armamento seria naturalmente perfeito para ele. Ele também poderia desenvolver o Haki da observação um pouco mais focado nos medicamentos, que lhe permite encontrar com mais rapidez e precisão os seus medicamentos corretos. Ele também melhoraria suas transformações, se tornando muito mais fácil suportar sua forma por mais tempo, principalmente o seu Monster Point. A Nami também desenvolveria o Haki da observação, tendo sempre um sexto sentido para o clima. Desta forma, o Haki ajudaria ela a sentir ainda melhor os distúrbios climáticos. O seu Climatat atingiria o máximo alto nível de tecnologia e melhorias que ela está procurando. Ela desenvolveria novas técnicas e combinações com os Zeus. Já Robin teria pelo menos Haki da observação, mas também seria perfeito para ela ser capaz de usar Haki do armamento. O seu poder não oferece nenhuma outra maneira de lutar a não ser corpo a corpo, então esse parece ser o melhor power-up possível para ela. O Brook e o Jinbei são os mais difíceis de definir. Eles são os mais velhos com menos potencial de evolução. Suas técnicas já são bem definidas. O Brook com sua esgrima e o Jinbei com seu karatê tritão. E por isso eu não imagino mudanças muito grandes sobre eles. Já o Frank tem o seu poder, que pode ser absolutamente vários. Ele poderia desenvolver o Haki do armamento para revestir seus projéteis que ele dispara, mas ele é mais do lado naval e das tecnologias que podem evoluir. Ele poderia aprender a trabalhar com o Oceanite, para poder melhorar o Sunny e seus equipamentos com esta pedra capaz de repelir os Reis dos Mares. E é aqui que fica interessante com os 4 lutadores da tripulação com maior potencial de evolução. O time skip para o Sop serviria para ele desbloquear e treinar o seu Haki da observação avançado, para ser usado com muito mais frequência, assim como seu pai, podendo ver o futuro a quase todo instante. Ele também desbloquearia o Haki do armamento, que ele poderia usar nas suas munições revestindo elas. O Sop também poderia melhorar a eficiência da sua arma. Ela com certeza sempre permaneceria como um estilingue, mas poderia adicionar novos elementos para aumentar a sua potência e precisão. O Sanji atualmente já desenvolveu todas as formas de Haki, exceto o Haki do Rei. Ele também pode desenvolver o Haki da observação avançado, para ver alguns segundos no futuro, além de treinar mais o seu fator da Germa 66 para ficar ainda mais rápido e resistente. Já o Zoro é bastante proficiente no uso do Haki e não tem muito o que melhorar mais nesse lado, apenas o seu Haki do Rei para ter um domínio maior. Além disso, ele poderia melhorar sua técnica de 6 lâminas, aprimorando elas mais ainda. Então ele poderia ter controle o suficiente e usar ela voluntariamente como e quando quiser. E para finalizar, temos o Luffy, que não tem muito mais o que melhorar. Todas as suas formas de Haki já estão dominadas na forma avançada. Ele apenas precisaria aperfeiçoar e conseguir controlar melhor o despertar da sua fruta, conseguindo usar o máximo potencial da sua forma Nika. Bom, esse time skip serviria tanto para o Chapéu de Palha cumprirem seus sonhos e terminarem de fazer o que é preciso para o Luffy virar o Rei dos Piratas, além de fortalecer cada um deles para os inimigos que eles ainda terão que enfrentar, como Barba Negra, Governo Mundial, Akainu, Insama e vários outros. Os inimigos ainda são muitos, e todos eles são muito fortes. Mesmo que o Chapéu de Palha tenham sempre evoluído durante suas lutas, alcançando um novo poder, o Oda já os colocou em fases extremas de treinamento para nivelar eles com seus inimigos. E isso pode acontecer de novo, seja logo após o ano ou depois da grande guerra final, quando Luffy vai para se tornar o Rei dos Piratas. Mas para mim agora é impossível imaginar a continuação de One Piece sem o aparecimento de um novo time skip.
uma de suas novas fases que se desdobra fora da tela, permitindo que o mundo evolua e assim desenvolver a história, com todos os chapéus de palha voltando muito mais fortes, experientes e maduros, como sendo digna da tripulação do Rei dos Piratas. E bom galera, o objetivo desse vídeo foi mostrar minha opinião para vocês sobre um novo time skip, então fique à vontade para também comentar a sua opinião do que você acha sobre isso. Você acha que terá um salto no tempo onde veremos os chapéus de palha mais velhos? E bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você nunca vai perder os novos vídeos. Eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!